Bom dia a todos, é muito bom estarmos aqui de novo. Já tivemos a nossa primeira reunião, que foi espetacular. Temos a sala cheia. Esta segunda reunião temos a sala cheia também. É ou não é? Irmãos lá em casa, bom dia, como é que estão? Tudo bem? Estou-vos a ver. Estão tão bonitos, mesmo em casa, todos aí peraltados para ouvir a palavra de Deus, não é? Então, um bem-aja a todos. Eu vou ser breve, porque o tempo não para, não é? Nós já oramos hoje várias vezes, portanto não vou orar outra vez. Está mais que orado. Deus sabe muito bem o que está no nosso coração e, portanto, está tudo controlado. Hoje eu vou falar aquilo que já falei de manhã. O tema da mensagem hoje, escolhas que fazem a diferença na nossa vida. É o tema, né, da nossa mensagem. Escolhas que fazem a diferença na nossa vida. A vida é feita de escolhas. E é com elas que nós regemos e conduzimos a nossa vida. Todos os dias temos que fazer escolhas, não é? Todos os dias temos que fazer decisões na vida. E se você fizer as escolhas certas, o futuro vai ser bom. É ou não é? Agora, se fizermos escolhas erradas, ou escolhermos as coisas baseado no sistema deste mundo, vamos escolher os frutos dessas escolhas, que são o sistema do mundo. E o sistema do mundo está mais provado que não funciona. Já existiram vários impérios ao longo da história da humanidade, todos eles caíram, toda a gente confiava em determinadas coisas, em determinados reis, em determinados conceitos, impérios, e todos eles caíram. E o único que não caiu até hoje é o império do reino de Deus. Não caiu, não vai cair e vai subsistir para sempre. Hoje eu quero falar sobre Hebreus, um bocadinho, sobre Moisés. Eu gosto muito da vida de Moisés, porque se alguém, se calhar que Deus podia não ter escolhido, era Moisés. Porque não foi nada perfeito, não foi uma pessoa... Olha, se falássemos de José, por exemplo, é um homem que nós não encontramos nada da Bíblia de mal acerca dele. Mas de Moisés encontramos algumas coisas erradas e graves até acerca de Moisés. Mas eu quero dizer que a vida de Moisés tem muita coisa para nos ensinar. E na verdade, ao longo da vida dele, ele foi fazendo escolhas que determinaram tudo aquilo que ele foi para Deus e tudo aquilo que Deus fez através da vida dele. Portanto, se nós quisermos aprendermos alguma coisa, vamos olhar para a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, porque de certeza absoluta que vamos crescer com Deus e neste caso com a vida também de Moisés. Hebreus 11, versos 23 e 24 diz assim, eu quero ler os primeiros versículos. Diz assim, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Era bonito, era rechuchudinho, era gordinho. Não sei. As pessoas acham que os meninos gordinhos, rechuchudinhos é que são bonitos, não é? Os magrinhos, assim, não, mas pronto. E ele devia de ser um desses. Rechuchudinho, engraçadinho. E a mãe e o pai acharam tão bonito, não é? E diz assim, e não temeram o mandado do rei. Ou seja, vamos só resumir rapidamente a vida de Moisés. Moisés nasceu e já com sentença de morte. E não é fácil nós nascermos e termos já uma sentença. É ou não é? E quando Herodes percebeu que o povo de Israel não parava de crescer, não parava de aumentar o número do povo no Egito, e ele disse, bem, nós temos que acabar principalmente com os homens, todos os meninos, crianças, machos que nascerem, nós temos que acabar com eles. As meninas deixem-nas vir, não tem problema, mas os homens isto não para, porque eles depois não param de fazer filhos, isto não para de aumentar, e cada vez eram mais, e o faraó vendo todo este crescimento, e o aumento do número do povo, ele decidiu pôr fim àquilo. E Moisés nasce exatamente neste período, nesta fase. Ou seja, ninguém nasce sem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, amados. Se você pensa que nasceu por um erro, por uma fatalidade, olha, o seu pai e a sua mãe foram fazer um fim de semana e pronto, e olha, descuidaram-se e lá veio você. Esqueça, porque você está aqui e existe com um propósito de Deus. Não somos todos iguais, não vamos fazer todas as mesmas coisas. Deus tem propósitos bem definidos para cada um de nós e se nós nos enquadrarmos, buscarmos a Deus e estarmos enquadrados nesse propósito, digo-vos uma coisa, nós vamos ser as pessoas mais felizes acima da terra.
Não vamos ser todos pastores, não vamos ser todos apóstolos, não vamos ser todos profetas, não vamos ser todos evangelistas, não vamos ser todos professores, não vamos ser todos mestres, não vamos ser todos médicos, não vamos ser todos isto ou aquilo. Mas cada um no seu lugar, a fazer o seu trabalho, a fazer o seu papel, quero-vos dizer que cada um individualmente pode ser a pessoa mais feliz e concretizada na vida, porque Deus tem o melhor para ti. Moisés foi um exemplo disso. Ele nasce já com uma sentença de morte, os pais guardaram e esconderam durante 3 meses e, não o podendo conter por mais tempo, diz que o puseram dentro de um cesto e o prepararam, embrulharam muito bem embrulhadinho e colocaram no rio. E diz que a corrente o levou. A filha de Faraó estava a tomar banho com as suas servas, não é? Tomavam banho no rio e diz que viram aquele cesto. E alguém foi ao encontro do cesto, foi buscá-lo e diz que quando o abriram, estava lá um menino muito bonito. E diz que a filha de Faraó se apaixonou por aquela criança e disse, não, nós vamos guardá-lo, vamos protegê-lo. E alguém que estava ali ao seu redor, uma das servas, disse, olha, se tu quiseres, eu vou pedir a uma mulher que cuide dele e que o sustente e que o crie para protegê-lo. E disse, olha, pois assim seja feito. E imagine quem é que foram escolher? A própria mãe de Moisés para cuidar dele e criá-lo. É incrível como Deus faz as coisas. É incrível como Deus finta as manobras do diabo. É incrível como Deus finta. As pessoas dizem, eu nasci com este destino. Eu nasci, olha, foi o destino. Qual destino qualquer? Deus tem tudo preparado para nós, amados. Deus tem tudo preparado. Deus tiver que fintar aquilo que os homens chamam de destino, Deus finta. Deus fintou o Faraó. Deus fintou a lei. Deus fintou as instruções do rei, não é? Para matar todas as crianças. E digo uma coisa, aquilo que Deus tem para a tua vida, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, podes ter saído do teu país e ir para outro país, emigrar, fazer o que seja o que for, mas aquilo que Deus tem preparado para ti, nada nem ninguém vai roubar. É por isso que eu amo o Deus a quem eu sirvo. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu jamais me posso esquecer de tudo aquilo que Ele tem feito ao longo da minha vida. Porquê? Porque eu sei que Ele tem conduzido os meus passos até os dias de hoje. Não importa aquilo que eu sou, o que importa é que eu esteja a fazer aquilo que Deus me escolheu para ser. E sabe uma coisa, Moisés, quando atingiu uma determinada idade, já tinha 40 anos de idade, e quero dizer que Moisés foi educado, foi treinado, esteve nas melhores escolas do Egito que havia naquela época, ele foi ensinado com os melhores professores, porque ele era chamado filho da filha de Faraó. Na verdade, ele teve que passar por este processo. Eu dizia na primeira reunião, foi necessário ele aprender, foi necessário ele estudar, foi necessário ele ter o conhecimento que ele teve, que adquiriu, foi necessário ele estar no lugar onde ele estava. Porquê? Porque ele, ao crescer naquele ambiente, ele foi crescendo com uma mentalidade de vitória, com uma mentalidade de sucesso, com uma mentalidade de criatividade, de criar e não de derrota. Enquanto que o povo de Deus crescia naquele ambiente como escravos, tinha uma mentalidade de escravos. Digo uma coisa, jamais Moisés poderia ser um líder de uma multidão de 3 milhões de pessoas se não tivesse uma mentalidade de vitoriosa, uma mentalidade de que Deus está connosco, que nós vamos conseguir, vamos para a terra prometida, Deus vai nos dar, vamos chegar lá. Jamais ele poderia ser o que ele foi se ele não tivesse esta mentalidade. Foi necessário ele passar por onde passou, foi necessário ele crescer no ambiente que cresceu, foi necessário crescer no ambiente onde não se ouvia a palavra não posso, não consigo, não vamos. Não, ele estava habituado a dizer, nós vamos construir, nós vamos fazer, nada é impossível para nós. Ele cresceu nesse ambiente. Por isso é que eu dizia há 15 dias atrás, acerca de Daniel, ele estudava a Bíblia, ele estudava a palavra de Deus, ele estudava as promessas de Deus. Deus não te pode responder a uma coisa que tu não sabes qual é a vontade de Deus. Como é que Deus vai te responder se tu orares vagamente, sem saberes o que é que vai acontecer? Não, tens que orar baseado naquilo que Deus te disse. Na palavra, nas promessas de Deus para a tua vida. Tens de te agarrar a essas promessas, tens de segurar a elas. Não é segurar ao A, ou B ou C. Não é pensar, não, Deus vai usar aquela pessoa para me abençoar, Deus vai me abençoar. Não, segura-te a Deus, agarra-te a Ele, firma-te nas promessas de Deus, faz o que Deus diz, pratica a palavra de Deus e vais ver Deus a cuidar de ti.
Aos 40 anos de idade, ele começa a perceber, porque há ali um borbulhar no coração dele, há uma inquietação no espírito dele, não é? Que não está bem. E ele começa a ver o povo, e vê o povo, e ele sabe diariamente, não é? E vê provavelmente da janela, do pátio, do palácio, ele vê o povo a construir as pirâmides, ele vê o povo a sofrer, a trabalhar de sol a sol. Aquilo começa a mexer com ele, porque ele sabia que era filho de uma judia. Ela sabia que era filha do povo de Deus. Que era filho, perdão, do povo de Deus. E aquilo começa a mexer com ele e ele não está bem. E diz que um dia ele passeava e vê uma guerra, uma luta entre um egípcio e um judeu. E ele vai lá para apaziguar aquela luta, aquela confusão toda. E o homem não desistia de implicar com o judeu e bater-lhe e tratá-lo mal. E ele vai para defender e é obrigado a matar, entre aspas, não é? É obrigado a matar aquele egípcio. Quando o rei, o faraó, soube daquilo, diz que o quis matar. Já não basta ele ter nascido com sentença de morte. Agora tem outra sentença de morte por ter matado um egípcio e ele tem que fugir e deixar o palácio e deixar aquele conforto, deixar aquelas regalias, deixar toda aquela situação que ele vivia. E ele tem que fugir. E é por isso que no verso 25, Hebreus 11, 25 diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo deste mundo, ou as regalias deste mundo, ou as regalias do palácio, ou as regalias que ele tinha como... ele era uma pessoa muito bem vista dentro do palácio de Faraó. Na verdade, há quem diga que ele poderia ser o sucessor de Faraó, porque Faraó gostava muito dele, ele era muito inteligente, era um homem sábio, era um homem culto. Ele podia suceder, as ideias dele, os planos dele, a sabedoria dele era aplicada em muitas áreas e muitas coisas naquele tempo. Ele poderia estar e viver o resto da vida dele. Ele podia ter dito assim: puxa, eu estou tão bem na vida, porque é que eu vou sair disto? Mas a Bíblia diz que ele preferiu o sofrimento. Ele preferiu durante um pouco de tempo suportar, aguentar aquilo que o povo de Deus estava a passar, do que viver com as regalias ou com o sistema deste mundo. Então, é por isso que é importante, e eu dei esta mensagem o título: escolhas que fazem a diferença na tua vida. E o primeiro ponto é: escolhe a dor a curto prazo para obteres ganho a longo prazo. Irmãos, quem é que não gosta de orar e ter logo a resposta? Levante lá o braço, nada de mentirosos, vá. Toda a gente não gosta de ser pacientes. A paciência não faz muito parte do ser humano. A gente quer orar agora e ter a resposta logo. Sabe uma coisa? Estamos a falar de um período de 40 anos a viver no Egito. São 40 anos, não é 40 dias. Para, entretanto, Deus baralhar o sistema todo da vida de Faraó, de Moisés, e ele ter que emigrar e ter que se ir embora para o deserto. E passam-se mais de 40 anos no deserto. Para que se cumprisse o plano e propósito de Deus na íntegra para a vida dele. Mesmo assim, Deus tem um encontro com ele na sarça, começa a trabalhar com ele, começa a falar com ele, começa-lhe a prometer, começa-lhe a dar instruções. Mesmo assim, ele começa a dizer: Deus, eu nem sei falar, porque ele durante 40 anos, o tempo dele era passado com as ovelhas. Diz que ele era parco em palavras, ele queria falar e as palavras não saíam. Gaguejava inclusivamente. E ele só arranjava desculpas. Enquanto Deus falava com ele e lhe dava instruções para ele voltar ao Egito e libertar o povo de Israel, ele arranjava: Deus, mas eu nem falar sei. E estava sempre a arranjar desculpas, até que Deus se zangou com ele: para com isso, não sabes falar, vai buscar o Arão, ele falará por ti, diz-lhe a ele, e ele fala: não tem problema, mas isto tem que ser feito e cumprido, e escolhi-te a ti, ponto final. Se eu te escolhi a ti, és tu que vais fazer, não é o outro. Se Deus te escolheu para seres aquilo que tu és, fazeres o que tens de fazer, não empurres a coisa para o outro. Não mandes a responsabilidade para outro. Deus manda ao outro, não manda. A quem enviarás, Senhor, dizia Isaías. A quem enviarás? Se eu sou não sei quem também, ele também se queixava, não é? Envia-me a mim.
Eu sei que tenho dificuldades em me pronunciar, eu sei que tenho dificuldades em pronunciar palavras, mas envia-me a mim, eu estou aqui pronto para tu fazeres o que quiseres através da minha vida. E foi isso que Moisés fez na vida dele. Ele disse, não, eu vou sofrer, eu vou aguentar, eu vou estar ali a dar o meu melhor, não importa o tempo que eu tiver que esperar. 40 anos é muito tempo. Na verdade há uma semelhança muito grande entre Jesus e Moisés, ou neste caso Moisés e Jesus. Jesus, quando nasceu, passado uns dias, o Herodes soube que o rei dos judeus tinha nascido, sabe o que é que ele fez? Manda matar essa malta toda. E sabe o que é que ele teve que fazer? Teve que fugir para o Egito, José e Maria, com o menino Jesus. Há uma semelhança muito próxima, não é? Assim como Moisés representou o Salvador para o povo de Israel, Jesus representou o Salvador para a humanidade. Há uma semelhança muito grande entre eles. Moisés provavelmente não foi a pessoa mais incrível, mais certinha da vida, porque ele cometeu assassinato, ele fez muitas asneiras, ele também escolheu as coisas à maneira dele, também viveu à maneira dele, mas Deus tinha um plano para ele e um propósito, e Deus não desistiu. Deus não vai desistir do propósito que tem para a tua vida, quer tu queiras, quer não. Não fujas de Deus. Não queiras ir, Deus quer que tu vais para ali, não queiras ir para o lado oposto, porque vais andar, vais passar mal, tribulações vão vir à tua vida enquanto tu não te encaixares naquilo que é o propósito de Deus. Quero dizer que vão vir tribulações e complicações à tua vida até que tu voltes para o lugar onde Deus te quer. Então escolhe, em primeiro lugar, a dor a curto prazo, porque a longo prazo vais escolher grandes bênçãos. Segundo, escolhe viver de acordo com os teus valores. Moisés guardou sempre o coração e a vida dele diante de Deus, e valores que marcaram aquilo que ele foi como homem diante de Deus. Quais são os valores que tu guardas no teu coração? Se eu tivesse de perguntar, quais são os valores que primem a tua vida no teu dia-a-dia? 3 ou 4, dá-me 3 ou 4. Será que tu tens aí na ponta da língua 3 ou 4 valores que primem a tua vida? Pelo qual tu reges, pelo qual tu conduzes, pelo qual tu vives diariamente? Será que tu me podias dizer 3 ou 4 valores? Eu quero dizer pelo menos 3 ou 4 que eu tenho aqui escritos, que são importantes, que eu acredito neles e que eu tento vivê-los dia a dia da minha vida, porque são muito importantes. Qual é o primeiro valor? A integridade. Será que tu vais ser íntegro, mesmo quando ninguém vê? Quando estás a lidar com as pessoas lá fora no mundo? Será que tu vais ser íntegro no meio desta pandemia que estamos a viver? Quando muita gente já nem vem à igreja porque tem medo, será que vamos ser íntegros diante de Deus, diante dos pastores, diante da igreja, diante do reino de Deus, diante dos patrões, diante das pessoas com quem lidamos diariamente? Será que vai haver integridade no nosso coração e na nossa vida? Será que vamos ser pessoas de confiança? Confiáveis? Que mais valor é que nós podemos aplicar à nossa vida? A humildade. Será que eu vou ser humilde? Quando ninguém vê? Quando nenhum cristão me vê? Quando não estou na igreja? Será que eu vou manter um espírito humilde? De humildade? Generosidade. Será que eu vou ser generoso quando alguém precisar? Pastor, estamos em tempo de crise. Eu agora não posso ser generoso, porque agora eu preciso de guardar. Eu dizia há pouco, eu nunca vi Deus. Eu tenho 43 anos praticamente feitos. Não é, amor? É. Eu nunca vi Deus deixar-me e abandonar-me. Nunca. Durante toda a minha vida, e eu já passei muitos momentos e muitas fases na minha vida, e de falta, de escassez, mas houve uma coisa que eu nunca perdi ao longo desta caminhada com Jesus, foi a minha integridade e fidelidade a Ele ao longo da minha vida. Pastor, nunca falhou, falhei. Mas há princípios, há valores que eu os guardei no meu coração e guardo-os até hoje, e passei-os e passo-os às pessoas com quem eu tenho lidado ao longo da vida. Tento passá-los, porque eu sei que eles farão a diferença lá à frente, quando você precisar.
Se você facilitar, você vai perder. Se você não honrar a Deus com a sua fidelidade, honrar a Deus com os teus dízimos, suas ofertas, honrar a Deus com o seu amor, com a sua dedicação, a sua comunhão, ler a Bíblia, estudar, ser generoso, ser fiel. Se você não ter isto como base, estrutura, como fundamentos na sua vida, eu quero dizer, mais tarde ou mais cedo. Depois vai ouvir alguém dizer, porquê é que Deus abençoa uns e não abençoa outros? Até parece que Deus faz distinção de pessoas. A pergunta que eu faço, Deus faz? Deus faz distinção de pessoas, amados? Eu quero dizer que Deus não faz distinção de pessoas. A Érica dizia, mesmo que tu falhes, Deus continua a ser fiel. E nós falhamos, eu falho, mas sabe uma coisa? Há princípios dos quais nós devemos viver. Há valores que têm que fazer parte da nossa vida. Se eu comprometer esses valores, eu estou a comprometer o meu futuro. Eu estou a comprometer o futuro da minha geração. Eu estou a comprometer o futuro dos que vêm a seguir. Então guarde esses valores no seu coração. Guarde-os na sua vida. Posso ouvir amém? Moisés escolheu o mais importante. Foi viver de acordo com os valores de Deus e não com os valores deste mundo. Para terminar, porque isto não para, não é? Diga à pessoa ao seu lado, isto não para. Viva pela fé e não pelo medo. Verso 26 e 27. 27 neste caso. Tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo, quer dizer, os sofrimentos que nós temos e passamos na vida, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Diga comigo, eu ando pela fé e não pelo medo. Diga, eu não vou deixar que o medo tome conta do meu coração. Moisés viveu pela fé. Moisés enfrentou Faraó, o homem mais poderoso na terra naquele tempo. O homem mais... Não havia outro como ele. E sabe o que é que ele fez? Ele foi à presença do rei, porque ele conhecia todos aqueles protocolos, ele foi habituado, ele sabia estar na presença do rei. Ele sabia estar na presença de alguém como Faraó. Não era um qualquer que ia à presença do rei. O rei não via uma pessoa qualquer, mas ouviu Moisés porque sabia, aquele Faraó sabia de onde é que Moisés tinha vindo, de onde é que ele foi criado durante muitos anos. Apesar de não ser o mesmo, porque o outro entretanto faleceu, do tempo de Moisés faleceu, aquele já era um outro Faraó, mas ele sabia acerca de Moisés, por isso o recebeu. E sabe o que é que Moisés disse a ele? Olha, estás a ver aquele povo que está lá fora a sofrer? Estás a ver aquela multidão que te constrói pirâmides e palácios e edifícios para ti e para o teu reino? Estás a vê-los? E o Faraó, sim, eu sei, são meus escravos, trabalham para mim. Olha, hoje mesmo Deus vai pôr fim a isto. A escravidão acabou, a escravatura acabou. Um ponto final hoje é posto nesta situação. Sabe uma coisa? É preciso ter fé e coragem para enfrentar uma situação daquelas. Ele podia ser morto ali instantaneamente. O Faraó podia ter dito, olha, matem já este homem, acaba-se aqui esta história. Quem é que ele pensa que ele é para vir aqui? Mas a ousadia e a fé veio ao coração de Moisés para enfrentar o Faraó. Não importa aquilo que estejas a passar, não importa a tua vida, não importa o estado, não importa a situação, não importa o vírus. Eu quero te dizer, se Deus está contigo, tu tens ousadia para o que quer que seja na tua vida. Não há nada que te vá deitar abaixo. Dá-te uma ousadia quando tu tens Deus e sabes a quem é que tu serves e sabes os valores que primem a tua vida, pelo qual tu vives, que é a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, não há nada de que tu tenhas medo. O medo até pode vir, mas vem uma força ao teu coração, vem uma fé ao teu coração que tu enfrentas, seja o que for, para venceres e estabeleceres o reino de Deus aqui na terra. Escolhe a fé em vez do medo. Escolhe obedecer a Deus em vez do medo. Escolhe ser fiel a Deus. Eu dizia há bocado, há muita gente neste período que está em casa e não vem à igreja. Alguns provavelmente já não dão os dízimos e ofertas.
há 6 meses. Alguns até esfregaram as mãos. Ei, que bom, não vão à igreja, ninguém vai olhar se eu estou a dar, se não estou. Você pensa que Deus precisa do seu dinheiro para alguma coisa? Dele é a prata e o ouro. Se Ele precisasse e tivesse fome, Ele ia-te pedir maçãs? Ele ia-te pedir um prato, um bitoque? Ele não te pedia nada. Mas sabe uma coisa? O que é de Deus, não é teu. E os nossos dízimos e as nossas ofertas é reconhecimento. É eu reconhecer que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, vem dele. Eu não sou assim tão inteligente como eu penso que sou. As capacidades, os dons, os talentos, foi Deus que nos deu. A riqueza que é gerada por aquilo que eu tenho, ou pelas capacidades que eu tenho, vem da capacidade que Deus me deu para eu fazer o que eu faço. Não sou assim tão inteligente como eu penso. Ainda gostam de mim lá em casa? Gosta? Vamos ficar de pé. Isto está a terminar. Quem é que está aqui quer que algo mude na sua vida? Quem é que quer que tudo continue igual? Esconde. Mas quem é que quer ver mudança na sua vida? Eu quero ver mudanças. Em vez de reclamar, começa a acreditar. Em vez de reclamar, comece a praticar a Bíblia e aquilo que você acredita. Não é? Deus não se move com reclamações. Deus é movido pela tua fé. A Bíblia diz muitas vezes, Jesus usou muitas vezes esta expressão: seja feita conforme a tua fé. Deus não está à espera que tu tenhas uma fé de um tamanho, sei lá do quê. Não, Deus não está à espera disso. Deus está à espera e Deus está a importar, não se importa com o tamanho da tua fé, mas com o tamanho do Deus em quem tu depositas a tua fé. Deus não quer saber se a tua fé é grande ou pequena. Deus quer saber se tu depositas a tua fé nele. Na verdade, Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e tudo o que tu disseres será feito. Veja como é que Deus é tão ousado e tem a ousadia de dizer estas palavras. Olha, se tu crês em mim, se tu tiveres fé do tamanho de uma montanha, não, de um grão de mostarda, olha, diz a uma montanha. Eita, Deus também tem cada uma. Olha, diz a uma montanha: ergue-te e manda-te para o mar. Ele está-se a referir a um problema, está-se a referir a algo gigantesco que se apresenta à tua frente. Isto era enfrentar Faraó, dizer ele para deixar ir embora 3 milhões de pessoas, era algo muito gigantesco para Moisés. Era uma coisa brutal. Mexer numa estrutura montada num tempo específico retirar ao Egito 3,5 milhões de pessoas. E ainda por cima Deus usa os egípcios para dar a riqueza que eles tinham ao povo de Deus. Bem, aquilo mexeu com a economia do Egito de maneira, amados. Mexeu na estrutura que estava montada durante anos, durante 4 séculos, 400 anos. Qual é o rei que deixa ir assim 3 milhões de pessoas do seu país e deixa aquilo tudo à nora, deixa os serviços, deixa as construções, deixa toda uma série de trabalhos e de programas e de projetos, né, do país, da nação em causa? Quem é o rei que deixa que isso acontecesse? O país para. E na verdade parou. Quando ele deixou o povo ir, depois de tantos milagres e maravilhas que Deus fez, não é? Inclusive retirar o filho a Faraó, e ele finalmente deixou ir embora, eles foram-se embora. Mas quando ele caiu nele, disse: não, eu cometi aqui uma grande gafe, eu cometi aqui um grande erro, eu vou já atrás deles e vou apanhá-los e vou fazer com que eles voltem para trás. Só que acabou. Deus pôs-se entre o povo e o exército de Faraó. E sabe uma coisa? Aquilo que Deus tinha prometido, Deus cumpriu.
Para terminar, o que é que eu diria à sua vida? Primeiro, se estiveres a passar por um momento bom, aguenta firme e fiel, ser paciente. Mantém os valores, mantém firme e fiel aquilo que tu acreditas. Ok? Não desiste. E, por último, anda pela fé. Deus se agrada da fé. Tu acreditas? Sim. Tu crês? Sim. Então aquilo que está reservado para a tua vida não tardará. Em breve vai chegar. Há um tempo específico para cada vida e para cada situação da nossa vida. Há um tempo, espera esse tempo, ser paciente. Não dês uma ajuda a Deus como Moisés quis dar. Ele quis ir lá livrar o povo quando não era o tempo dele. Ele quis fazer as coisas à maneira dele e matou uma pessoa. Não é assim que se faz. Nós às vezes queremos dar uma ajuda a Deus, queremos fazer as coisas à nossa maneira e podemos trazer problemas. Calma, espera o tempo de Deus, porque há de vir, virá, mas vem no tempo de Deus. Lá em casa, fixe? Perceberam? Deus abençoe todos. Irmãos, eu todos os dias oro por vocês. Oro pela pastora, oro pela igreja, oro pela nossa nação, pelo nosso país. Se há coisas que me dão mais prazer e alegria ver a casa de Deus cheia, é sinal que há um compromisso e uma fidelidade a Deus a quem nós servimos. Eu fico triste quando não vejo a sala cheia. Podíamos ter a sala cheia. Somos tantos. Mas isso não vai mover o meu coração, nem vai alterar a fé que eu tenho em Jesus. Nem a da pastora. Porque nós acreditamos que este lugar é um lugar de Deus. Não foi invenção da pastora nem do pastor Gomes há 25 ou 26 anos atrás. Não. Foi o sonho, foi o propósito, foi o plano de Deus. O tempo são 25 anos. Olha, Moisés teve 40. Mas nós não vamos precisar chegar aos 40 para Deus fazer aquilo que Ele tem prometido para este lugar. Deus tem coisas muito grandes preparadas para aqui. Sabe porquê? Porque o povo de Deus tem sido fiel e vai continuar a ser fiel e vai continuar a marcar e a primar por aquilo que acredita e pelos seus valores todos os dias da sua vida. Nada vai mudar nem alterar isso. Espera, calma. Mas o que vai vir, virá e não tardará. E vai vir no tempo de Deus. E grandes milagres, eu quero vos dizer, grandes milagres e maravilhas Deus vai fazer nestes últimos dias. O Império Romano impediu com que a igreja se expandisse, com que a igreja crescesse e perseguir os cristãos, meteram-os em masmorras, meteram-os na prisão, mas a igreja cresceu como nunca. Este último império que está montado aí, o sistema deste mundo, pode tentar impedir com que a igreja se reúna, cresça, desenvolva, mas quando Deus tiver que agir, Ele vai agir e vai intervir e a igreja vai crescer, vai ser tudo o que ela tem que ser e foi programada para ser. Não há império, não há força, não há demónio, não há reino que possa impedir o reino de Deus florescer, crescer e ser aquilo para o qual Deus o desenhou e preparou no nome de Jesus Cristo. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Ele virá e agirá quando tiver que agir. Quando o diabo, quando o sistema deste mundo disser não, vocês não se podem reunir, Deus virá com o seu poder para resgatar a sua igreja e o seu povo. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus honesto, Deus é um Deus bom, como foi com o povo de Israel, será conosco. Quando Deus disser basta, basta será. Quando Deus disser chega, chega será. E nada pode mudar e alterar o plano de Deus. Nada pode. Nenhum império impediu aquilo que Deus teve que fazer na terra ao longo dos milénios. E o diabo nem ninguém vai impedir o que Deus tem preparado para estes dias. Amém, igreja? Estenda o seu braço para Jesus. Paizinho querido, graças te dou. Porque sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e para onde vemos e para onde vamos. Sabemos o trajeto que temos de percorrer. Sabemos os planos que tens para nós, são planos bons, de vitória, são planos de grandes coisas, Senhor. Tu nos tiraste da Babilônia, Tu nos tiraste do Egito, porque tens uma morada melhor para nós. Tens um lugar santo onde podemos adorar e servir-te livremente no Teu monte, na Tua presença, na Tua casa, para sempre, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Te agradeço nesta manhã, porque o Teu povo, Senhor, ele não vai
desistir. O teu povo, ele vai se levantar com toda a força de Deus. O teu povo está a se levantar, a tua igreja está a se levantar como uma verdadeira bênção, como o Senhor, o sol que brilha ao meio-dia, porque a justiça de Deus está a crescer, a raiar, a raiar, a raiar, até o dia ser perfeito na vida de cada um, Senhor. Na verdade, todos brilharão para ti, não há um que vai ser excluído, nenhum será excluído do plano, do propósito que tu tens para cada um. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda a miséria, eu declaro que toda a fome, eu declaro que toda a doença, eu declaro que todo o mal pare, em nome de Jesus, na vida do teu povo. Eu liberto o teu povo do medo, Senhor. Eu liberto o teu povo das garras de Satanás. E eu declaro que a fé, aquilo que nos move, que é a crença, é o que acreditamos no nosso coração, é aquilo que nos levará ao teu trono, à tua presença, ao lugar santo dos santos, onde tu estás, onde há vida, onde há saúde, onde há paz, onde há alegria, onde há tudo o que tens para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sei quem tu és. És um Deus de milagres, és um Deus de milagres, e tu não mudas, Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, os que estão aqui, os que estão em casa, aqueles que não têm vindo por medo, eu os abençoo, Senhor. Guarda-os, protege-os, Senhor. O teu povo sobressairá no meio desta geração. O teu povo sobressairá e brilhará no meio desta multidão que ainda não tem Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe e uma semana super, hiper abençoada. Em nome de Jesus.